Bom dia, meu povo! Tudo bem? Gente, que frio é esse? Eita, não acendi a luz. Vamos fazer assim? Vamos, vai ficar assim mesmo. E aí, gente, será que... Ai, Beto, bom dia! O primeiro a entrar. Bom dia, cunhada. Bom dia, a Rocha. Vocês vieram hoje preparados? Porque, olha, o babado aqui hoje vai ser intenso. Bom dia. Oi, Fabi, tudo bem? Mulher arretada. Riqueza, bom dia. Gente, hoje a gente vai fazer a parte 2 do relacionamento com a mãe. E aí, eu coloquei até aqui, né? O sucesso é a cara da mãe, mas é a parte 2, porque naquele dia não deu pra terminar. Acaba que é um conteúdo realmente muito denso. Quem entrar aí, quem vê depois na reprise, compartilhem. Vamos lá, vamos fazer esse povo ter sucesso, gente. E esse frio que tá aqui. Ai, lindona, venha. Eita, não, eu já arrepiei aqui. Ui, meu senhor. Então vamos lá, gente. Aqui em Cuiabá tá um frio. Um frio que parece que meu cérebro ainda não funcionou. Essa live com esse tema é um sinal. É um sinal. Não é, mãezinha? Ô, gente, tem a outra Fabi da semana passada, que foi a parte 1. Foi bem legal. Foi bem legal mesmo, gente. E acho que eu super recomendo. E hoje a gente vai dar continuidade, porque não deu tempo, né, de terminar tudo que eu queria falar na semana passada. Então vamos lá, né? O sucesso é a cara da mãe. Acho que... Deixa eu lembrar onde... Ah, tá, tem uma live que fala sobre trabalho também, né? E o quanto o trabalho está associado à figura materna, porque a figura materna é a nossa primeira fonte de nutrição, né? É através dela que vamos para o mundo. Então, quando a gente pensa em sucesso, e aí acho que falei na outra live também, não só o sucesso profissional, mas o sucesso de vida, né? Ele está ligado ao fato de você ter a sua mãe como a sua primeira morada, a sua primeira casa, a sua primeira fonte de nutrição, a sua mãe como uma ponte para o mundo, né? Então a gente costuma dizer que a mãe, ela é ponte, ela é fonte, ponte e combustível para a vida. Então, a forma como você trata a relação com a sua mãe é a forma como a vida te trata. Oi, tia, é você mesmo? Ai, que delícia, gente. Bom dia. Então, essa relação com a mãe, né, a importância de nutrir essa relação, e aí a gente tá falando de nutrir internamente, não externamente. Acho que falamos disso no começo da live passada, enfim. E o porquê, né, que a nossa mãe é essa importância. A relação com a nossa mãe, ela desperta as nossas dores mais profundas. É sempre fonte de muitos embates, muitos questionamentos internos, muitas questões. Tá sempre muito atrelado ao trabalho, à autoestima, aos relacionamentos também. E aí, o motivo disso é justamente que prazer, tia. Nossa, tô com saudade. Esses dias vi a senhora na academia, toda marombada. Parabéns, sucesso. Ai, gente. Então, a nossa mãe é a nossa primeira relação, né? A primeira relação que você tem na vida é com a sua mãe. Então, essa relação determina muita coisa. A forma como essa relação se deu e a forma como hoje você enxerga e nutre essa relação internamente determina muito sobre a sua vida, né? Principalmente sobre esse sucesso que é o tema da live, que é o sucesso de uma forma ampla, não é só o sucesso profissional. E a verdade, gente, é que por mais que você tenha tido
um bom relacionamento com a sua mãe, por mais que você ache que, né, verbalize isso e tenha isso como uma convicção, todas nós sentimos faltas da nossa mãe em algum momento da vida. Então, o primeiro questionamento que eu faço é: que falta você sente da sua mãe? Onde que você sente que ela faltou? Na pesquisa que eu tinha colocado aqui no Instagram umas semanas atrás, né? Muita gente respondeu: me faltou amor, me faltou atenção. Então, mesmo que você não consiga enxergar isso de uma forma latente, de uma forma muito óbvia, de alguma maneira, internamente, você sente que ela faltou em algo. Ela não me ouviu quando eu precisava conversar, ela não tinha abertura para conversas, ela trabalhava demais, não era presente em casa, ou até mesmo questões que trazem reflexos inconscientes, né? Isso existe demais. No nascimento, a mãe precisou ficar na UTI e aí foi separada do filho, ou o inverso, né? O filho precisou ficar na UTI e foi separado da mãe. Isso é o que a gente chama de movimentos de amor interrompido em direção à mãe. E todos nós tivemos movimentos de amor interrompido em direção à mãe, ou no nosso nascimento, ou durante a nossa infância. Então, eu dei o meu exemplo na semana passada, eu acho, na live, que eu morei grande parte da minha vida com a minha avó paterna. Inclusive, durante um tempo, eu morava no Tocantins e os meus pais moravam aqui em Mato Grosso. Tinha 7 anos de idade. Esse foi o meu maior e o meu mais evidente movimento de amor interrompido em direção à minha mãe. E isso impacta muito, porque por mais que no meu inconsciente não tivesse nenhuma questão, no meu consciente não tivesse nenhuma questão, porque eu amava morar com a minha avó, no meu inconsciente eu descobri que isso impacta, inclusive, nos meus relacionamentos, porque é o medo de perder, o medo de quem eu gosto ficar distante, o medo de quem eu gosto ir embora. Mas tudo isso é consequência do movimento de amor interrompido que eu tive com a minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade. Então, a primeira reflexão que eu acho super válida é essa, né? Vocês observarem qual é a falta que você sente da tua mãe. Onde você acha que ela te faltou. Porque a verdade é essa, que mesmo que nós hoje, ou então ao longo da vida, você pense: eu sempre tive um super relacionamento com a minha mãe, um relacionamento bom com a minha mãe. A verdade é que no fundo, todos nós sentimos falta da nossa mãe em algum momento da vida. Ainda que mais sutil. E essa falta que fica ali no nosso inconsciente impacta diretamente na nossa vida adulta hoje, né? É importante analisar isso para que você possa, inclusive, ressignificar essa falta que você tem pregada aí no seu subconsciente. Mas além disso, né, gente, não é olhar também só para o que faltou, né? Claro que a gente sabe que existem crenças, essas faltas que estão no nosso inconsciente, elas determinam muito da nossa vida. Você pode sim fazer movimentos para isso. Eu tive uma cliente já que eu atendi e a questão dela era trabalho. Ela tinha todo um projeto estudado e montado todo um projeto para sair do trabalho dela. E bom dia, Jamile, bom dia, gente, quem tá entrando aí. Ela tinha montado todo um projeto para sair do trabalho dela. Era ela quem cuidava dessa parte no trabalho dela. Então ela estudou e fez todo um projeto para abrir o seu próprio negócio e ela simplesmente não conseguia fazer esse movimento. E aí na constelação, a primeira cena que veio foi justamente ela no portão de casa chorando absurdamente quando a mãe dela todos os dias saía para trabalhar, porque a mãe dela que era o esteio da família. E a mãe dela saía de manhã, trabalhava o dia todo, estudava à noite, porque ainda não tinha curso superior quando a minha cliente nasceu.
e só voltava de noitão. Então, essa minha cliente tinha ali uma imagem no inconsciente dela muito enraizada da ausência da mãe em conflito com o trabalho. E aí, quando era a vez dela de ter sucesso no trabalho, a mente dela bloqueava, porque ela associava ter trabalho a deixar a família infeliz. Inclusive, ela queria ter filhos e tudo mais, e estava nesse embate. Mas o fato é que você pode ter trabalho e a tua família e tudo, só que essa dor que você carrega em você te impede, muitas vezes, inconscientemente, de prosperar. Então, você tem que voltar lá, curar essa ferida em você, para que você consiga ter o fluxo da vida, o flow, né, Jamile? Para que você consiga entrar ali no flow de caminhar e fazer as suas coisas. E aí você bloqueia, porque as nossas dores fazem isso com a gente, né? As nossas lealdades familiares também. Mas você respira, entende o que tá te travando e dá um passinho um pouco mais. E aí você consegue entrar no fluxo da vida. Então, além de voltar lá atrás e curar essas dores, curar essas feridas, ressignificar tudo isso, para além disso, é você olhar para sua mãe como fonte de vida, como fonte de nutrição e reconhecer a parte mais importante, né? O serviço mais importante que ela fez na vida dela, que foi te dar a vida. Quando a gente olha para isso e sente a força da vida, a força da vida que só foi possível através da nossa mãe. E não tô falando, além de a vida que foi gerada ali, né, dentro, que é metade pai, metade mãe, mas a nutrição para que você pudesse se formar um ser, a nutrição. E depois da nutrição, a ponte para a vida, porque o nascimento se dá através da nossa mãe, né? Até ontem tava vendo uma frase, lembrei, que falava mais ou menos assim: a gravidez, né, a gestação, ela é uma fonte de risco. Quantas mulheres, né, não morreram no parto? Quantas mulheres não colocaram a vida em risco no parto? E a verdade é que nenhuma mulher sabe se a vida dela está em risco ou não antes das coisas acontecerem, né? Quase muitas não sabem. E ainda assim ela se dispõe a gerar a sua vida, ainda que a vida dela esteja em risco. E aí quando você fica olhando só para a falta, só para aquela dor, né? Você esquece de olhar o lugar de mulher que fez todo esse processo para que você estivesse aqui. Então é reconhecer a parte dessa mulher que te deu a vida. Reconhecer, inclusive, gente, a imperfeição, né, dessa mulher. A gente vai falar disso mais pra baixo. Porque hoje que a gente já tem tudo, hoje que nós temos todos os recursos do mundo, você olha lá pro movimento de dor, o movimento daquilo que te faltou, o fato, faz o movimento, reverencia, agradece, inclui, bola pra frente, gente. Falei na outra live, aqui não é sobre você ficar cobrando a sua mãe, indo atrás dela, questionando por que disso, por que daquilo, por que daquela outra coisa. Se você quer fazer algo bom com a tua vida, é pegar tudo isso, ressignificar e bola pra frente. Bora viver a nossa vida, gente. Porque a gente já tem tudo o que a gente precisa, inclusive consciência. Porque se você tá aqui vendo isso, é porque você quer ganhar um pouquinho mais de consciência. Com essa consciência, a gente integra tudo isso dentro de nós e faz um movimento de alma, gente. O movimento de alma, ele transcende qualquer dor, qualquer falta. E quando eu falo esse movimento de alma, eu vou repetir até o que eu falei lá acho que falei na live passada. Não é sobre você ficar grudada com a sua mãe, não é sobre você ir atrás dela e conversar e ter conversas difíceis. Não é sobre isso, é um movimento interno. É você internamente se apaziguar com qualquer questão que tenha tido em relação à sua mãe. Você não precisa ir até ela, você não precisa tirar satisfação, você não precisa, porque isso inclusive é uma expectativa infantil, né? De que você vai chegar na tua mãe, vai conversar e vai expor as suas dores
E ela vai entender tudo. E ela vai te receber de braços abertos. E ela vai te suprir as suas faltas. Essa é uma expectativa infantil. E hoje, como adultos, trabalhamos com aquilo que a gente pode fazer. Então, o movimento aqui é interno. É um movimento de alma. E aí, gente, também queria chamar a atenção para um olhar mais amoroso para nossa mãe. Eu contei, né, na live passada a minha dificuldade com a minha mãe durante ali o início da minha vida adulta. E era uma relação realmente muito conflituosa. Eu não vou repetir a história aqui. Até me disseram que eu fui muito corajosa de compartilhar. E aí eu passei muito tempo culpando a minha mãe. Minha mãe tem uma personalidade difícil, ela é narcisista, ela é isso, ela é aquilo. E quando eu comecei lá atrás, né, no caminho do pensamento sistêmico, a primeira coisa que me veio assim e que eu falei, putz, preciso bater nessa tecla, é entender o quanto a nossa mãe é uma mulher comum. Uma mulher comum assim como nós, né? Imperfeita, cheia de questões, com as questões dela. Nossas mães também não tiveram as mães dela. As nossas mães não têm os recursos emocionais que a gente tem hoje. Lá atrás, muitas vezes, geraram e criaram família sem ter nenhum tipo de recurso financeiro. Quem dirá emocional, né? E aí a gente quer colocar as nossas dores nas nossas mães e culpá-las e cobrá-las, sendo que elas não tinham os recursos. Bom dia, Jorge. Bom dia, gente. Sendo que elas não tinham os recursos que a gente tem hoje. Muitas vezes lidando dentro de um relacionamento de casal difícil, conflituoso, com maridos que, enfim, impunham não liberdade, impunham determinadas tarefas exclusivas de mulheres, e ainda assim elas se colocaram a serviço da vida para gerar a nossa vida, e a gente quer olhar para o fato de que ela era ausente porque precisou trabalhar para nos sustentar. A gente quer olhar para o fato de que a gente queria ter conversas mais profundas com a nossa mãe e elas não tinham abertura, mas outra época, era outra geração e eram outros recursos, né? Recursos que muitas vezes não existiam. A gente olha para nossa mãe como um ser humano, uma mulher comum, uma mulher imperfeita. E aí hoje, né, ainda eu contei, acho que eu contei essa parte também, não sei. Minha mãe tinha 23 anos, 23? Não. Por aí, 24 quando eu nasci. E hoje, com 38, fico comparando, né? Eu, com 24 anos, não teria como colocar uma vida no mundo, gente. E ela teve como, né? E aí eu ficava lá toda arrogante, cobrando coisas da minha mãe, exigindo amor, exigindo atenção. Porque quando eu fui criança você me deixou com a minha avó em outro estado e tal. Mas olha só, ela com 24 anos gerou uma vida e colocou uma vida no mundo. E eu, bem arrogante, quase chegando nos 40, cobrando minha mãe, sendo que eu com quase 40 nem botei uma vida no mundo ainda, gente. E tava cobrando dela, né, exigindo dela. Então, esse olhar, né, de mãe, olhar para a nossa mãe como uma pessoa imperfeita, é algo que a gente pode também trazer para dentro, trazer para o nosso interior como forma de curar um pouco mais as dores que a gente teve, né? Também não estou tirando a legitimidade das dores de uma criança, porque é real e acontece. É o que eu mais trabalho na terapia hoje, é isso. Mas como adulto autorresponsáveis, a gente olha para a situação e vê, mapeia o que eu posso fazer para mudar isso, né? Porque hoje a gente tem o domínio da nossa vida. Hoje a gente tem todo o potencial, recurso, etc. para fazer uma vida diferente. Não olhar só para as dores, olhar para frente. Fazer a nossa vida, né, gente? Para ter sucesso. E isso, o primeiro passo para isso é se apaziguar com o relacionamento com a sua mãe. Outra coisa, outro fato que pode impactar demais a gente nega a nossa mãe, critica a nossa mãe, e aí estamos aqui na vida adulta fazendo exatamente igual.
Porque tudo que a gente exclui se faz representar. E aí, gente, mesmo que você ache que não, eu sou boazona, a minha mãe não daria conta de fazer tudo que eu faço, minha mãe não daria conta. Aí você tá lá, enfiada num relacionamento horrível, enfiada num relacionamento que não te leva pra frente, que não te leva pro mais. E por que você tá nesse lugar? Porque você tá negando a sua mãe, porque você tá criticando a sua mãe, porque você tá olhando para trás e não olhando para frente. Você tá interrompendo o fluxo da sua vida, fazendo com que isso impacte altamente na sua vida. Aí você não tem trabalho, aí o trabalho vem e não fica, o dinheiro não vem. Por quê? Porque você está carregando em si as feridas e as dores que você ainda exige que a sua mãe cure em você. Nesse caminho, você precisa se conhecer, conhecer as suas dores, reconhecer isso em você, né? E mudar a sua postura. Porque a responsabilidade é nossa, é altamente nossa. E aqui eu já vou até entrar em outro ponto, que aí é um ponto um pouco divergente. A gente até falou um pouquinho disso na live passada, que é quando a gente, ao invés de sentir o que falta, quer compensar a nossa mãe pela vida que ela nos deu. Isso, gente, peraí. Tem uma explicação dentro do pensamento sistêmico. Dentro do pensamento sistêmico tem as 3 leis sistêmicas, já falamos aqui, acho que tem vídeo, tem live, não sei. Que é pertencimento, hierarquia ou ordem e equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber é basicamente assim, você precisa ter equilíbrio de troca. Então, eu recebo algo de alguém e dou algo em troca. Toda relação, para ser saudável, precisa estar dotada de equilíbrio entre dar e receber. A única relação na vida que não se submete ao equilíbrio entre dar e receber é o relacionamento com os nossos pais. Então, quando a gente pensa na nossa mãe, nós não precisamos compensar a nossa mãe pela vida que ela nos deu. Então, a gente tem dentro do nosso inconsciente essa necessidade de compensar a nossa mãe pela vida que ela nos deu. Mas quando a gente fere isso, tem impactos na nossa vida. Então, nós não precisamos ter equilíbrio entre dar e receber na relação entre pais e filhos, porque eles nos deram a vida e isso é tudo o que temos. A nossa vida é tudo o que temos e é o mais importante. Porque se você tirar a vida, você não tem mais nada, né, gente? Só que a gente não entende isso, sobretudo porque desde criança fomos ensinados a trabalhar em cima dessa compensação da vida. Então, a gente quer compensar ela pela vida, porque a gente pensa assim, eu recebi tanto, nossa, ela sofreu tanto na vida. Ou então, mesmo que você não pense necessariamente nisso, você no fundo quer compensar a sua mãe pela vida que ela te deu. Aí você pensa, nossa, eu preciso dar uma casa pra ela, eu vou viajar e eu preciso pagar uma viagem pra minha mãe também. Eu preciso incluir minha mãe em tudo que eu faço. Todo domingo, quem não passa por isso, né, gente? Eu não passo. Eu não passo, mas tem gente que, tipo, larga tudo porque domingo é dia de almoçar na casa da mãe e, se não for, né? Tem gente que às vezes deixa o marido, o companheiro ou a companheira, por necessidade de ir até a mãe, né? De fazer esse movimento até a mãe. Eu já soube de histórias, famílias inteiras, né? Inclusive que estavam ali para culminar em separação, porque o companheiro se incomodava muito que todo domingo precisava ir na casa da mãe do outro companheiro, da companheira, porque se sentia, inclusive, preterido, deixado de lado. Sempre a família de origem em primeiro lugar. E a gente sabe que depois que você constitui um relacionamento, a tua família é a família atual. A sua família de origem é onde você busca nutrição e força, mas
onde você precisa colocar energia é na sua família atual, né? Então esse movimento de incluir a mãe em tudo, de ir atrás da mãe, de querer pagar tratamento pra mãe, falei na live passada, isso quando a mãe não quer, né? Eu mencionei de uma amiga minha que já falou assim pra mim, eu preciso pagar psicólogo pra minha mãe, ela precisa muito melhorar, internamente para ela ser feliz. Olha só, né? Se isso não é uma baita de um desejo de compensação. Mas isso é um desejo infantil de compensar a vida. A vida que nunca vai ser compensada. Porque a vida não tem preço, gente. Né? É esse desejo infantil de continuar atrelado à mãe, de permanecer grudado na mãe. E aí, ainda que a sua mãe não seja viva, como que você identifica se você tá nesse movimento de querer compensar a vida? Se sua mãe não é viva, como que isso se dá? Olha para sua vida e vê o que te impede de viver. Porque aí você não vive, você não dá passos a mais na sua vida, você não arrisca, você não se põe no jogo, você não se põe na vida. Em puro movimento de compensação para a tua mãe. Como ela não pôde viver, eu também não posso. Como ela não foi feliz, eu também não serei feliz. Coitada, ela sofreu tanto e aí eu não me ponho na vida porque ela não pôde, ela sofreu e então eu também não caminho para frente porque ela não pôde. Isso é absolutamente inconsciente, tá, gente? Mas é preciso avaliar isso, né, na tua vida hoje. Como é que isso funciona? Essa é uma tentativa de compensação para quem não tem a mãe em vida ou até para quem tem a mãe em vida, né, gente? A gente vê aqui muitas mulheres, principalmente, que não se relacionam ou que não se arriscam, né? Porque a mãe tá doente, a mãe tá acamada e o inconsciente dela eu não posso fazer isso porque a minha mãe não pode. Eu não posso ser feliz num casamento porque a minha mãe não foi feliz no casamento. Tudo isso é uma medida que a gente adota como compensação à vida. Se a gente se apaziguar com a vida da nossa mãe, com a relação como foi, com a mulher imperfeita que ela foi, a gente não olha mais pra isso, a gente olha pra frente e aí isso deixa de impactar na nossa vida. Ou a gente administra melhor, né? Então, tô fazendo tal coisa e percebo identificação com o comportamento da minha mãe ou identificação com esse movimento de eu não estou indo para a vida por amor e lealdade a vida que a minha mãe teve, aí você identifica, administra isso no seu inconsciente e pode caminhar um pouco mais, pode dar um passo a mais. A culpa que a gente sente também é uma tentativa inconsciente de compensação. Então, moro numa casa legal, tenho um carro bom, ou um bom trabalho, ou um bom relacionamento, me sinto culpada. Essa culpa também é ali um sinal de, opa, será que eu não tô nessa dinâmica de compensação com relação à vida que a minha mãe me deu e aí ela sofre? Vocês conseguem perceber, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Eu tô só que falo aqui e super acelerada. Ai, gente. Então, vamos lá. Se eu quero dar algo pra ela, pra compensar a vida que ela me deu, me vem essa sensação, né, de desconforto quando eu prospero e ela não prosperou, quando eu estou bem e ela não está bem. Vocês conseguem perceber que isso é um movimento, inclusive, de baixa de energia. Você tá lá super animado no teu projeto e tal, querendo botar a coisa pra frente e de repente se lembra de sua mãe que ela não teve isso. A tua energia anímica abaixa. E aí você automaticamente vai descontar isso em não movimentos, em não fazer movimentos. Você tem que olhar essas dinâmicas na sua vida e também quais são os efeitos que você já experimenta, né? Tem trabalho, o trabalho é bom, é bem remunerado, tem sucesso, tem relacionamentos saudáveis, tem autoestima boa. Olhar tudo isso e tentar fazer essa correlação com o relacionamento com a sua mãe. E outra coisa, gente, que também me veio de falar, que eu acho essa parte extremamente forte,
é que a nossa mãe, ela também sente falta da mãe dela. Da minha, eu não tenho dúvida, né? Não é que sente porque ela não é mais viva, mas é que sente falta da mãe dela porque a mãe dela também faltou em algum momento. Então, de repente, da mesma forma que nós olhamos para a nossa mãe e queremos da nossa mãe algum amor que lá atrás a gente achou que faltou, a nossa mãe, mesmo agora, mesmo na idade já avançada, mesmo adulta, ela sente falta da mãe dela. Da mãe dela, de algo que a mãe dela não pôde dar. Seja amor, seja carinho, seja respeito, seja aquela conversa, né, mais moderninha, que de repente a nossa mãe teve vontade de ter com a mãe dela e não teve. Isso, com certeza, isso foi algo que faltou. Então, a nossa mãe sente falta da mãe dela e não somos nós que vamos compensar essa ausência, essa falta. Principalmente quando a mãe fala pro filho, e aí a gente faz até aqui um alerta para as mulheres que são mães, né, agora. Quando a mãe fala pro filho, eu preciso de você. Quem que ela tá buscando? Quem que ela vê nessa relação? Ela vê a mãe dela. Então, ela projeta no filho a falta que teve da mãe. E nosso papel é olhar para a nossa mãe e entender que a nossa mãe não precisa da gente. Embora ela sinta a falta da mãe dela, não somos nós que vamos suprir essa ausência, essa falta, essa lacuna, essa dor. E se nós hoje somos as mulheres, né, que não nos apropriamos do amor da nossa mãe, tendemos a transferir isso para as nossas relações, sobretudo para quem tem filho, para os nossos filhos. Então é pesado demais para quem está do outro lado ter que preencher essa lacuna de dor que a gente sente da nossa mãe. Vocês conseguem perceber como é algo que passa, né? Então nós temos dores, ausências, né, da nossa mãe. E se nós não preenchermos isso, transferimos isso para as nossas relações e para os nossos filhos e para o nosso trabalho. Em compensação a nós também temos mães que sentiram falta das mães delas e depositam muitas vezes em nós a expectativa de que a gente vai suprir essa lacuna. E mesmo que ela não deposite a expectativa de nós suprirmos essa lacuna, nós, porque somos filhos, e os filhos amam até as últimas consequências, temos esse desejo infantil de suprir as lacunas de dor da nossa mãe. Ficou claro, né? Acho que deu para entender. E aí, já caminhando até pro final, já extrapolamos o nosso tempo. Como que a gente compensa, né, essa vida que chegou até nós? Como que a gente olha para nossa mãe e faz elas saberem que a vida que ela nos deu valeu a pena? Como que a gente olha para elas e fala assim, olha, esse risco da gravidez, da gestação que você correu, chegou forte aqui. Como que a gente faz com que essa relação seja compensada, né? Fazendo algo bom com a nossa vida, fazendo algo bom para o mundo, né? Então a gente recebe da nossa mãe e a gente passa para frente. Como que a gente passa para frente, né? A gente fala que é passar a vida adiante. E aí passar a vida adiante não é só gestar, né? Seres humanos. Também, mas como que a gente coloca isso a serviço da vida, a serviço do mundo? Trabalhando bem, gerando renda, ensinando pessoas a atividade de ensino, de professor, levando algo bom para alguém. Isso está muito ligado à questão de fazer algo bom com a vida. Então, eu recebi muito da minha mãe e eu vou passar isso adiante fazendo algo bom. A profissão mesmo de professor é tipo o cheque aqui vou contribuir para o mundo, né? Então, projetos, filhos, trabalho, renda, dinheiro, fazendo a vida circular, as coisas acontecerem. É assim que a gente compensa a nossa mãe da vida que ela nos deu. É fazendo algo bom daqui para frente. Algo bom, né?
Isso é compensar na essência, compensar na raiz, né, gente? Até porque também deve ser pesado demais para nossa mãe saber que ela tem um filho, uma filha que veio depois, que é mais jovem e que foi ela quem deu a vida e que deseja voltar atrás e salvá-la, né? Ainda que ela queira isso, porque as mães podem ter esse movimento, né, de querer a compensação do filho, mas ainda que ela queira, o inconsciente dela, na verdade, quer que a gente olhe para frente, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que também isso causa, né, o desconforto surreal, como eu falei. Se você não mora com a sua mãe, ou ainda que você more, e você tem que falar um não pra ela, deve ser altamente desconfortável, porque eu já passei por isso. Mas sustentar o desconforto de deixar ela com o que é dela e fazer a sua vida. Porque fazendo a sua vida, você está de fato compensando a vida que ela te deu. E a vida, gente, Bert tem, acho que não sei se é o Bert ou se é o Juan Garriga que tem a frase, o sentido da vida é a vida em si. Então, essa vida, essa chama de vida, essa energia que a gente acorda disposta a fazer algo diferente no mundo, trabalhar e movimentar, o sentido da vida é esse. O sentido da vida é a felicidade, o sentido da vida são os bons relacionamentos, o sentido da vida é passar a vida adiante. Então, quando a gente esquece desse sentido da vida e quer olhar para nossa mãe, tirar as dores dela, salvá-la, ou ainda olhar para trás e cobrar da nossa mãe o que nos faltou, a gente interrompe o sentido da vida, que é a vida em si, né, gente? Ninguém quer passar pela vida e ficar estancado, né? E como eu falei lá no começo, a nossa mãe é a nossa fonte de vida. Ela foi a nossa primeira morada, a nossa fonte de nutrição. E quando a gente nega a nossa fonte, quando a gente ainda olha para o que faltou, quando a gente quer salvar a fonte ao invés de botar a nossa vida adiante, a gente não bebe dessa fonte. E se a gente não bebe dessa fonte, a gente não transborda. E aí, os nossos projetos, a nossa vida fica estagnada. Quando a gente não bebe dessa fonte, a gente não transborda e ficamos estagnados. Ficou legal esse final, né? Ai, gente. Ai. E eu queria encerrar só dizendo que no dia 15 de junho, para quem é de Cuiabá, vou fazer a vivência aqui exclusiva para mulheres. E é óbvio que teremos movimentos em direção à nossa mãe, porque movimentos de cura, né, movimentos de alma, para que consigamos fazer novos caminhos de vida, para que consigamos, inclusive, sustentar esse desconforto, né, desses relacionamentos com a nossa mãe. Obrigada, tia! Ai, Érica, que delícia que você ficou aí. Eu não consigo ver quem fica. Gente, mas é isso. Boa terça-feira pra vocês. Um beijo pra vocês. Depois vai ficar salva a live. Quem quiser compartilhar com as pessoas, por favor, compartilhem para que isso chegue a mais pessoas. E aí, vou ter anúncios paroquiais, como diz minha amiga Jamile no Instagram, se vamos fazer outra live ainda essa semana ou não, né? Porque eu passei um mês sumida, agora eu tô querendo compensar esse meu sumiço pra vocês aqui. Deus ilumine... Ai, Regina, tudo bem? Regina, mãe do meu amigo de escola. De infância. Tia, um beijo. Por mim eu ficava aqui com vocês mais tempo. Ai, mas eu preciso trabalhar. Beijo, gente. Fiquem com Deus.